palavras para nós estarmos refletindo, né, nesta manhã. Márcia vai estar orando, né, pelo dízimo e oferta e pela palavra. Amém. Vamos estender nossa mão aqui, irmãos? Ó Deus, nosso Pai, nós somos imensamente gratos, Pai querido, porque na manhã desse dia, Senhor, nós estamos aqui em Tua casa, ó Deus querido, para Te cultuarmos, para nos alegrar na Sua presença e para aprendermos mais de Ti, ó Pai. Por isso, ó Pai querido, nesse momento, ó Pai querido, com imensa alegria, Pai, nós apresentamos a Ti, ó Pai, o Teu servo, pastor Uberlano Julião, o qual, ó Deus querido, vai trazer algo, ó Deus querido, para enriquecer o nosso conhecimento, Pai. Usa o Teu servo de acordo com a Sua vontade, Pai querido, e tudo que venha a ser dito aqui, ó Pai querido, possa cair, ó Pai querido, em nossos corações, ó Pai querido, trazendo alegria, trazendo crescimento, trazendo conhecimento de Ti. Ó Deus querido, agora também, ó Pai, nós te agradecemos, ó Pai querido, pelos irmãos que puderam te ofertar, pelos irmãos que puderam te dizimar, pelos irmãos que puderam, ó Pai, trazer ofertas de missões, ó Pai querido. Muito obrigado pela vida dos teus servos, ó Pai querido, e que eles a cada dia, a cada momento possam ser cada vez mais enriquecidos por Ti, ó Pai. E aqueles irmãos que não puderam fazer na manhã desse dia, Deus, te clamamos, ó Pai, dá-nos uma nova oportunidade para que juntos possamos nos alegrar, ofertando a Ti, ó Pai querido, não somente, ó Deus querido, moeda, mas também a nossa vida, o nosso coração. Mais uma vez te pedimos, Pai, usa o Teu servo de acordo com a Sua vontade. São bênçãos, ó Pai, que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Bom dia, gente boa. Bom dia! Eu estou muito contente pelo fato de Deus me dar a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, porque há exatamente 18 anos, eu e minha esposa estávamos de joelhos dobrados aqui, com a imposição de mãos de pastores e amigos, dentre eles nosso saudoso, falecido e amigo pastor José Campos. E naquele momento ali, eu não fazia ideia do que me esperava, Deus também não me contou, mas tudo bem. E hoje, né, estar aqui é lembrar de que Deus tem me guardado, me sustentado e tem me fortalecido na caminhada. E ver alguns irmãos que me viram chegar à Igreja Batista, que me viram ir para o seminário, que me viram concluir o seminário, que me viram começar o ministério pastoral e que ainda estão vivos, né? Não viram terminar ainda, né? Então que Deus continue nos ajudando, né? Mantendo você vivo e me guardando de mim mesmo. Mas, meus irmãos, vamos direto ao ponto. A proposta aqui é falar sobre escola bíblica e eu fiquei pensando o que eu iria compartilhar com os irmãos. E a pergunta que eu faço, que vai sendo desenvolvida a partir do que a gente vai falar aqui, é por que precisamos estudar a Bíblia? E, minha irmãzinha, se puder deixar em Gálatas 5, a partir do versículo 16, tá bom? E quem aí sabe achar Gálatas na Bíblia, já deixa a Bíblia aberta aí também, por favor. E por que nós precisamos estudar a Bíblia? E eu construí 3 frases aqui, que se fosse um sermão, ia ficar um pouco complicado para eu distribuir, porque eu não estou pegando propriamente da exposição do texto, mas como é palestra, então eu posso falar sobre o texto e ao mesmo tempo falar sobre o tema. E aqui, diante da minha pergunta, por que precisamos estudar a Bíblia? Número 1, porque igreja não é céu. Você pode repetir essa frase? Igreja não é céu. Quando você lembrar daquela assembleia, quando você lembrar daquela reunião, quando você lembrar daquilo que aconteceu e vier aquela vontade de reclamar, aquela vontade de chamar o irmão de abençoado, lembre-se, igreja não é céu. Exatamente, a gente vai viver lá, a gente vai experimentar o que está lá. Mas por enquanto, irmãos, a gente tem aqui sol quente, a gente tem rua de barro, a gente tem o carro novo, a gente tem um monte de conta para pagar, tá certo? E a gente precisa entender que é uma fase. Eu não posso esperar do meu filho de 5 anos uma maturidade
maturidade que tem homens de 20 que não têm. Então eu preciso ter consciência do estado atual. É como futebol de solteiros e casados. Aí o camarada ele já passou dos 40, ele quer correr igualzinho o cara de 20. A pergunta que se faz é: já fez o check-up? Foi ao médico? Sabe como está o coração? Então não banca o garoto. Porque tem homem com mais de 40 que dá para correr com o de 20? Tem, mas geralmente é o que se cuida. E a gente sabe, né, pelo pouco que a gente vê no dia a dia, que mulher se cuida mais do que homem. Pode reparar, mulher sente dor aqui, sente dor ali, sente dor lá e não morre. O homem não sente nada, passa ou mal vai. Percebe a diferença? Então o que acontece? Se o indivíduo ele não tem consciência do seu estado atual, ele não consegue perceber que ele não reúne condições para fazer determinada coisa. Há um concurso para se fazer. Qual é o meu nível de preparo? Tudo bem, eu preparei o currículo e coloquei no currículo que eu falo inglês. Aí nisso, vai que o entrevistador começa a entrevistar em inglês e você vem com the book is on the table. Está dando para entender? What is this? My name is... Pô, não dá. Então é importante a gente ter consciência do nosso estado atual. Por isso que assim, por que precisamos estudar a Bíblia? Primeiro, porque a igreja não é céu. A outra realidade que eu entendo como motivo para eu estudar a Bíblia: crente não é anjo. Você pode repetir comigo? Vamos lá. Crente não é anjo. Aquele irmão que prega aquele sermão abençoado é o mesmo que briga com a mulher quando chega em casa. Aquele adolescente que quer shekinah é o mesmo que não ajuda a lavar a louça em casa. Crente não é anjo. Aquele irmão que sabe tudo da Bíblia pode ser um pilantra nos negócios dele. Porque crente não é anjo. E qual o problema? A gente espera das pessoas virtudes que às vezes nem a gente mesmo tem. Mas o fulano é falso. Você sempre foi sincero? Ah, eu sou sincero. É sincero ou mal educado? Então eu não sei se dá para perceber que assim, se eu não tiver consciência de que crente não é anjo, eu vou viver magoadinho com todo mundo. Eu, por exemplo, lembro que um diácono ficou meio chocado comigo, porque eu falei que eu não confiava em ninguém, até porque eu mesmo vacilo comigo. Ele, mas como assim? Eu falei, deixa eu explicar. Eu posso até confiar na sua intenção de fazer o bem, mas você é humano. Quer ver uma coisa? Agora há pouco eu estava falando com a Marinalva sobre as nossas promessas de final de ano. A gente já está indo para a metade do ano. Cadê aquela promessa? Alimentação, estudo. Cadê aquela promessa de vou passar mais tempo com a família, vou ligar mais para o meu pai, para a minha mãe? Cadê aquela promessa? Então observe bem, se eu consigo vacilar comigo, eu não consigo vacilar com você? Se você faz coisas que prejudicam a sua vida, você não corre risco de fazer coisas que vai prejudicar a minha? O cara que peca contra a sua própria esposa não vai pecar contra o pastor dele? Então eu não sei se a gente precisa ter a noção da importância do estudo bíblico, a importância da disciplina. Porque se você quiser ter um corpo saudável, você vai ter que fazer alguma coisa. Mas se você quiser ter um corpo doente, é só deixar acontecer. Se você quiser ser uma pessoa culta, você vai ter que ter uma disciplina intelectual, você vai ter que se esforçar, você vai ter que ler algumas coisas que você não está muito a fim de ler, você vai ter que ter um dicionário, você vai ter que fazer alguma coisa para desenvolver o seu intelecto. Agora, se você quiser ficar na ignorância, só deixar acontecer. Se você quiser ter um casamento melhor, se você quiser, apesar dos anos, ter uma intimidade prazerosa com o seu cônjuge, você vai ter que se dedicar. Agora, se você quiser um casamento mequetrefe, só deixar acontecer. Eu não sei se dá para perceber que a única coisa que do caos veio para a ordem é a teoria evolucionista. Tirando ela, tudo é da ordem do caos. Você pode reparar. Olha para o corpite do teu marido e lembra quando vocês casaram? Mudou alguma coisa. De mulher eu não falo que eu vejo que o eleitorado aqui é maior, deixa quieto. Percebe a situação? Da ordem a gente vai para o caos. Se a gente não tiver sempre ali amolando o machado, deu para entender? E mesmo assim, quando você amola o machado, você retarda o declínio.
Mas desculpa dizer, o declínio vem. Então, como falamos aqui, por que precisamos estudar a Bíblia? Porque igreja não é céu. Aí, ó, viu como é que é a memória? Tá vendo? Agora, percebam, chega ali fora e tenta cantar uma música da Anitta, ver se a molecada não canta contigo. Por quê? A memória tá boa. Agora, a nossa já vai começando a declinar. Deu para entender a situação? Igreja não é céu e crente não é anjo. Percebeu? Se eu não tiver isso em mente, eu vou ter problemas. Porque eu não sei se você conseguiu observar que do céu para baixo ninguém presta, todos pecaram, todos são destituídos da glória de Deus. A diferença entre nós e as pessoas lá de fora é que nós recebemos a salvação pela graça, não é por merecimento. Merecer é o seguinte: você trabalhou 30 dias e ganhou seu salário, isso você merece. Merecer é você juntar dinheiro e comprar seu carro, você merece. Merecer é você ser educado com a sua esposa e ganhar um carinho, você mereceu. Agora, como pessoas pecadoras como nós podem agradar o Deus Santo e Perfeito? Não tem como. Então, entre nós e o cara lá de fora, a diferença é a consciência de pecado. Todo mundo é pecador, mas da porta para dentro somos assumidos. Ou seja, todo mundo é mau. A diferença é que eu, por ser cristão, eu reconheço que eu sou mau, porque a Bíblia diz, a Bíblia deixa claro que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E enquanto eu pensava nisso que eu ia falar aqui com vocês, eu lembro, os irmãos devem, os mais antigos devem lembrar da irmã Cecília, né? Eu chamava Cecília de sargento. E quem aqui lembra da irmã Cecília, né, talvez não lembre de episódios que eu lembrava. Estava naquela onda de todo mundo cantar um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Se o ministério de louvor cantasse esse louvor no dia que a Cecília estava dirigindo, quando ela voltava, ela falava assim: Cecília, te amo, hein? Aí ela falava assim: eu não. Esse negócio de nada encontrará de bom, não. Aí ela rodava a baiana. E eu não sei se dá para perceber que assim, nós não gostamos de saber isso. Mas se nós fôssemos perfeitos, Jesus não precisava ter descido do céu. Se nós fôssemos bons, Ele não precisava carregar os nossos pecados. Se nós fôssemos bons, não precisaríamos ser alertados de um juízo eterno, porque faríamos tudo bonitinho. Mas se a gente não consegue fazer cumprir uma promessa de final de ano, gente, se a gente não consegue ter um hábito alimentar saudável, então a gente percebe que algo em nós tem que mudar. E por que precisamos estudar a Bíblia? Primeiro, como eu falei, igreja não é céu. Segundo, crente não é anjo. E terceiro, pastor não é perfeito. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá? Pastor não é perfeito. Aí outro problema, dos dois lados, seja da igreja, seja do pastor. Eu projeto no cara uma perfeição que eu não tenho. Eu espero dele virtudes que eu não tenho. E muitas vezes eu não enxergo o empenho dele, o desempenho dele para fazer o melhor. Observe bem, se um cego faz solo de violão, nós achamos o máximo. Se uma pessoa que enxerga faz solo de violão, a gente, ele toca. Se o cego erra a corda, nós compreendemos. Ele é cego. Agora, o que enxerga, a gente já faz uma certa crítica. Mas ele todo dia toca, como é que ele levou um solo hoje? Por que eu estou falando isso? Nós ainda não somos o que havemos de ser. Nós ainda estamos nos tornando. Nós ainda estamos seguindo. Nós ainda não chegamos lá. E aí, o que ocorre? Quando é o meu pecado, eu entendo que, mas eu sou um simples membro. Quando é o erro do meu pastor,
Mas ele é o pastor, não podia. Ele é de carne e osso. Se cortar, não vai sair chocolate, vai sair sangue, como todo mundo. Do outro lado, às vezes o pastor também esquece que ele não é perfeito. E aí ele cobra de si uma perfeição que ele não tem. E ele faz coisas que às vezes está além da capacidade dele. E aí chega uma hora que a conta não vai fechar. Ou pode ser uma doença psicossomática. Eu tive um pastor que, se ele ficasse muito estressado, era certo dele não ir para a igreja, porque ele tinha desarranjo intestinal. Para eu chegar a saber, porque a coisa já estava bem popular, entende? Eu, por exemplo, já vi situações de pastores que, um pastor, por exemplo, que se ele chegasse no pátio da igreja, ele começava a tremer, suar, e ele não tinha forças para, por exemplo, entrar no templo para pregar. Graças a Deus, no caso dele, a igreja entendeu que ele era ser humano, ele teve licença e tudo e tal, mas tem igreja que já descarta, porque pastor doente não serve para nada, né? Bom, ele serve. Então eu não sei se está para observar que, assim, se eu não tivesse a consciência de que igreja não é céu, crente não é anjo, pastor não é perfeito, o que vai acontecer com a gente? A gente vai sofrer e muito, e sem necessidade. Sem necessidade, por quê? Agora vemos em parte. Agora estamos como crianças ou adolescentes ao caminho da maturidade. Mas é justamente essa falta de consciência que faz a gente estudar para o concurso da Polícia Federal, mas não estudar para ser mais parecido com Deus. Porque todo mundo acha que entende de Bíblia. Agora eu pergunto, se todos nós entendêssemos mesmo de Bíblia, a igreja seria melhor. Aí é que está a questão. Se todos nós fôssemos tão bons em Bíblia como achamos que somos, para desprezarmos a escola bíblica dominical, porque nem todo mundo vai, nem todo mundo falta por dificuldade. Tem gente que falta porque entende que não tem nada para aprender. Agora eu pergunto, se essa pessoa não tivesse nada para aprender, ela valorizaria a escola bíblica. O fato dela ignorar o investimento na sua espiritualidade é uma demonstração da sua imaturidade espiritual. Deu para entender a realidade? Vamos lá então. Gálatas 5,16. Digam, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. 17, os irmãos. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. Certo? Idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Aí eu peço, minha irmãzinha, deixa lá no 16 de novo, tá bom? Para ficar ali para a nossa fixação. Você observa bem, Paulo não está escrevendo para ímpio. Paulo não está escrevendo para descrentes.
Paulo está escrevendo para cristãos. E observe bem o que pode acontecer com um cristão se ele não observar o versículo 16. Eu não sei se deu para perceber. Aí o indivíduo ele vê na internet um escândalo. Mas como é que ele pode? Mas o fulano é crente. E, não sei, e é engraçado. Gente, eu acho os crentes do Facebook os melhores crentes do espaço sideral. Ô gente perfeita. O pessoal aponta o dedo para todo mundo. Eu falo assim, esse é crente mesmo. Esse é. E é mesmo sem S, é com R, é mesmo. Esse é crente mesmo. Não porque as igrejas, não porque os pastores. Se é pastor, dá dinheiro. Eu falo assim, onde é esse curso que eu não fiz, meu Deus do céu? Faltei essa aula com merenda. Não porque a igreja, porque tem as pessoas que são ali, vacas de presépio, eu tenho querendo encontrar essas vacas de presépio. Outro dia um irmão falou para mim assim, não, porque eu não sou igual a esses crentes, faz tudo que o pastor fala. Eu falei, tudo? Quantas pessoas vão para a rua comigo evangelizar? Não, não. Tá não, se o indivíduo faz tudo que o pastor fala, quando o pastor fala, vamos evangelizar, não. Reunião de oração, vamos. Deu para entender? Então as pessoas, elas têm um discurso, sabe, como se elas fossem perfeitas. Só que se elas fossem perfeitas mesmo, elas não estariam falando mal da igreja delas no Facebook. Elas estariam orando pela igreja delas. Elas estariam apoiando o trabalho das igrejas delas. Elas estariam fortalecendo a comunhão das igrejas delas. Mas percebam, nisso que a pessoa ignora o versículo 16, aí nisso você vai ver aqueles problemas lá nos versículos 19 e 20. Então, por que precisamos de estudar a Bíblia? Porque igreja não é céu, crente não é anjo, pastor não é perfeito. Aí talvez alguém diga assim, de acordo com o pessoal da programação neurolinguística, tal, aquela coisa todinha, ou no evangelicalismo brasileiro, o pessoal da confissão positiva de fé, alguém pode dizer que eu estou enfatizando, esse aqui está certo, né, Márcio? Então, naquele dia eu estava olhando para lá. E aí nisso, as pessoas podem dizer assim que palavras como a minha não são boas para o povo porque elas enfatizam o negativo. Entende assim? As pessoas ouvem assuntos como esse que eu estou desenvolvendo e elas não se sentem eufóricas, animadas, né? Elas se sentem meio para baixo e tudo tal. Agora pensa comigo o seguinte: se você está com as veias tudo entupidas e você vai ao cardiologista, você quer que ele seja honesto com você ou você quer sair de lá feliz e ter um piripaque lá na frente? Eu não sei se dá para perceber. Você, por exemplo, quando enche a sua queimadura de manteiga, de café, pasta de dente, e lá o enfermeiro raspa aquilo tudo, eu não gosto nem de pensar nisso. Mas ele está sendo ruim. Não, ele não está sendo ruim. Você que teve um procedimento inadequado. E para salvar você está fazendo uma coisa que vai doer. E, observe bem, aí ele fala assim, não vou fazer isso não, tadinho, ele vai sofrer. Eu prefiro que meu filho tenha frustrações agora, do que de repente ele se arrebentar na vida. A tomada não vai ter psicologia positiva com ele. Tadinho, não vou dar choque nele não, porque ele é só uma criança. A panela de água fervendo não vai deixar de entornar nele, porque assim, não, eu não vou entornar em cima dele não, porque senão ele vai ter trauma. A vida não vai dar moleza para ele, então eu não posso dar moleza para ele, senão eu estou despreparando meu filho para a vida. Não dá para a gente viver de mensagem açucarada, como assim, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, sem a gente mudar. Eu vou profetizar que seu casamento vai ser maravilhoso, mas se você não consegue falar, com licença, por favor, me desculpe, obrigado, é o anjo que vai descer do céu para resolver teu casamento. Eu não sei se dá para observar que a gente muitas vezes não consegue perceber que é preciso ter disciplina para a gente chegar onde a gente precisa chegar. E nesse contexto aqui, a gente está vendo o estudo da Bíblia. Peço desculpa aos homens, né? Do jeito que eu falo, parece que é só homem que dá problema no casamento.
mulher e politicamente eu não vou me aborrecer com elas. Desculpem, homens. Então, nesse caso, mas a gente sabe, né, que de vez em quando elas também têm problema. Mas, assim, nessa situação, né, viu, tentei agradar os homens agora, tá vendo? Viu como é que o ser humano é político? Agora, observe bem como são as coisas. A recomendação bíblica deixa claro para nós: olha, vocês precisam andar em espírito, para que não satisfazer os maus desejos da carne. Por que eu falei maus desejos e o texto está com concupiscência? Porque muita gente lê concupiscência e não vai ao dicionário para saber o que é concupiscência. Aí como é que o indivíduo ele vai evitar concupiscência se ele não sabe o que é concupiscência? Percebam que muitas vezes a gente só não tem uma vida um pouco melhor por ignorância, não é nem por maldade. Só que a nossa ignorância é responsabilidade nossa. Aí é que está a diferença. Por exemplo, você pode, uma criança que não conhece a lei da gravidade, ela vai sair pela janela achando que é um super-herói e vai cair lá embaixo, porque ela não sabe que existe lei da gravidade. Ela é ignorante a este respeito. Da mesma forma, nós enquanto crentes. Vou pegar um exemplo simples. Todo mundo quer que a igreja cresça. Aí o visitante chega e a gente não cumprimenta. Deu para entender? Todo mundo quer que a igreja cresça, mas a gente não vai para a rua convidar as pessoas para o culto. Eu quero que o meu filho seja consagrado, mas eu não sou. Eu quero que o meu filho saia do celular, mas eu não saio. Eu quero ganhar mais dinheiro, mas eu não estudo para conseguir uma formação melhor numa determinada área. Aí de repente tem um cargo vago na empresa que eu trabalho, todo mundo me conhece, eu conheço todo mundo, mas eu não estou preparado para aquela vaga. Agora eu duvido que se alguém da empresa está me vendo fazer curso para aprender aquilo, eu lavo louça na empresa, mas eu estou aprendendo sobre internet, digamos assim. Aí o pessoal do TI está vendo que o cara da Copa, ele está estudando para aprender a lidar com rede. E aí nisso, terminou o horário, pô, seu fulano, eu posso ficar aqui só para ver o trabalho de vocês? Aí o cara fica 1 hora a mais no trabalho, só porque ele está querendo... mas é exploração, capitalismo selvagem, neoliberalismo. Mas o que acontece? Ele quer crescer. Então ele está lá para ver como é que é. Ele está tendo a chance de estudar sem pagar naquilo ali. Lá na frente, quando aparece uma oportunidade, vão lembrar de quem? Do cara que chega mais tarde, sabe, mais cedo? Do cara que, por exemplo, fica no corredor falando mal do chefe? Ou vão ficar de olho naquele camarada esforçado? Que pega 8 horas da manhã, sai de lá praticamente 8 horas da noite, está se esforçando aquele negócio todinho. E se ele não for valorizado ali, ele vai ser valorizado em algum lugar, sabe por quê? Porque Deus está vendo você, mesmo quando ninguém está vendo. Davi está lá, tocando o arco para aquelas ovelhinhas lá. Aí Davi está... E as ovelhas... Ele podia pensar o quê? Meu talento está sendo desperdiçado aqui. Ninguém está dando valor ao que eu estou fazendo. Só que enquanto ele está lá para as ovelhinhas abertas, Deus está vendo a dedicação dele. Aí quando o rei, o cara da alta sociedade, o cara que mandava muito, o cara da situação está perturbado, alguém fala assim: a gente precisa de alguém que saiba tocar bem, porque assim, gente, tem gente que se tocar deixa a música pior, né? Aí o que acontece? A gente precisa de alguém que toque bem, não é que toque, é que toque bem. Tocar, se eu der o violão na mão do meu filho, ele vai fazer um blém-blém lá. Agora, tocar bem exige dedicação. Lembra? O caos é só deixar acontecer. Você quer barata na sua casa? Você quer rato na sua casa? Você quer lacraia na sua casa? Você quer lesma na sua casa? Você quer aranha na sua casa? Deixa acontecer. Agora você não quer nada disso? Dedetização, desratização,
deixa eu ver, lavar a louça, né? A louça não se lava sozinha. Oi? Desinfecção. Está dando para entender? Ou seja, tem gente que pensa assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, libera o anjo do céu para lavar essa louça, porque eu não tenho condições, é muito mais forte que eu. E a pessoa vai ficar lá esperando o anjo. E o anjo não vem. Porque os céus são do Senhor, a terra é de Deus, filhos dos homens. Deus, ele pode abrir uma porta de emprego, mas ele não vai procurar emprego com você. Deus pode abençoar seu casamento, mas Deus não vai ser carinhoso com seu marido por você. Deus pode trazer almas para a igreja, mas Deus não vai evangelizar por você. Deus pode proteger a sua saúde, mas Ele não vai se alimentar saudável por você. Ele não vai fazer atividade física por você. Ele não vai tomar banho por você. Tem, perdão, tem homem e tem mulher que é homem de Deus, mulher de Deus, mas está fedendo a CC. Mas Deus fala com ele. Por que Deus não fala isso? Precisa falar, meu irmão. Deu para entender? Existem coisas que a gente por favor, não fiquem chateados comigo. Mas tomar banho, gente, não precisa nem estar na Bíblia. Está dando para entender? E assim, é o básico do básico do básico. Eu sei que se você olhar com atenção para a minha unha está um pouquinho suja por causa de graxa. Estava andando de bicicleta com meu filho ontem. Eu tinha trabalho para fazer, tinha um tal de textos recépticos lá que eu tinha que colocar na apostila que eu estou fazendo. Porque o curso não é de graça, a Faculdade de Vitória em Cristo me pagou para fazer o curso. E aí eu tenho que preparar o texto. E o meu filho está: papai, vem brincar comigo, hoje é sua folga. Aí o que aconteceu? Tá bom, papai vai brincar com você. Sabe por quê? Deus não vai brincar com meu filho no meu lugar. E se eu não abraçar o meu filho, alguém vai abraçar. MC Pipoquinha está aí, filho. Você nem sabe quem é, né? Pergunta para criança de 10 anos. Pergunta para ver. Felipe Neto está aí, orientando a nova geração de adolescentes. Talvez você nem sabe quem é. E aí? Minha esposa ontem estava cantando a música do Diante do Trono. E aí, isso, agora eu não lembro qual era a música. E aí estava cantando a música do Diante do Trono. Aí meu filho chegou e perguntou assim: essa música é da Xuxa, mamãe? Aí a gente ligou o alerta. Bem, a Xuxa é da minha infância, gente. A Xuxa não é da época dele. A Xuxa era do canal aberto. A gente praticamente só vê produto no YouTube se for ver alguma coisa da Xuxa. O vídeo que ele assiste em casa é monitorado. Não tem vídeo da Xuxa lá em casa com ele. Peraí, meu filho já está sabendo que existe a Xuxa. Meu filho já está sabendo que tem as músicas da Xuxa. E aí? Deu para entender? Tem um monstro chamado aí, tal de Bug, um negócio assim. Eu sei que é um monstro azul, cheio de dentes na cara, né? E aí meu filho acorda de madrugada dizendo para minha esposa que teve pesadelo sonhando com o bicho. A gente ligou o alerta. A gente tenta se cercar de todas as formas. Mas e o relacionamento? E a escola? E as musiquinhas? E os coleguinhas? E os parentes? Então eu não sei se dá para perceber que o caos é só deixar levar. Agora, por que eu sei isso tudo? Porque eu estou acompanhando meu filho. Essa é a situação. Eu estou perto. Preciso ganhar dinheiro? Claro que preciso. Preciso fazer o meu trabalho? Preciso. Mas eu não posso cochilar com ele por estar preocupado com o sustento dele. Então eu não sei, meu irmão, eu não sei, minha irmã, se dá para você observar que assim, diante do texto que nós lemos, como eu falei, não vou expor o texto, não vou expor os versículos, mas aqui está muito claro. Eu sei que quando nós olhamos para cá e vimos, olha como é que são as coisas. As obras da carne são o quê? Adultério. E aí, quando a gente pensa em adultério, a pessoa só pensa que o camarada que saiu, né, com a colega de trabalho. Ninguém pensa na olhadinha cobiçosa, né? Aí nisso, fornicação. Fornicação é um negócio que eu ouvia na minha época de unijovem. Hoje tem até que dar palestra e explicar o que é unijovem. E o que acontece? Fornicação hoje, ninguém nem sabe que existe essa palavra. Uma prática. Então, observa bem como é que são as coisas.
E a coisa está rolando solta, o pessoal levantando mão e na fornicação. O pessoal, glória a Deus, aleluia, no adultério, com a cara amarela. E o pior é se você fala assim, está errado, só Deus pode me julgar. E tu não tem medo disso não, cara? Entende? Eu não sei você, mas quando eu peco, eu penso assim, uma hora essa fatura vai chegar. Eu não sei você, eu já peco sem muito prazer. Porque nisso que eu peco, eu fico assim, isso não vai ficar barato. O diabo não é bom sócio. O diabo não é bom sócio. É como, por exemplo, eu vi uma matéria no jornal, sabe, por exemplo, tem marido que, em vez, né, de colocar mel para atrair a esposa, não, ele coloca desinfetante, né, e ele fala para ela, é isso aqui. E aí, na situação, né, esse cara maltratou a mulher, e um dia a mulher cansou e vazou. E aí ele ligando para ela, você não vai ficar com ninguém, porque eu vou morrer, tu vai morrer, vamos morrer, eu vou... Aí o que aconteceu? Ela mesmo com medo foi à delegacia. Aí o Satanás tentou ele para ligar de novo e ameaçar. Aí ele está ligando para ameaçar e a mulher na delegacia. Beleza. O diabo não é bom sócio. Ele provoca você, ele me provoca. E quando a gente está lá, com a boca na botija, sabe? Cheio de biscoito na boca, a bochecha cheia, aparece a mãe. Quem comeu o zagueiro? Entendeu? E não adianta falar assim, o pastor foi o diabo. Não, o diabo já foi. Entende? Quando o farol da polícia aparece, não tem mais diabo. Então observe bem, o texto está deixando claro, essas coisas acontecem. Impureza, lascívia. E eu não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, irmãos, que tem alguém que está aqui no púlpito, no último degrau, né, falando para os demais mortais. Não. Eu, por exemplo, o que eu falo com vocês, eu falo com qualquer outra pessoa. Como eu falei com o pessoal, né, eu estou fazendo estágio aqui no Centro Educacional Maara, e aí na aula de redação eu passei para eles um texto sobre o dilema entre a influência do ambiente sobre o nosso organismo e a responsabilidade pessoal. O que ocorre? Todos nós somos influenciados pelo ambiente. Meu filho, por exemplo, canta louvor. Aí eu levo meu filho para um culto infantil, minha esposa fica chocada, porque o menino com a metade da idade dele está cantando vapo, vapo no alfadão. Ambiente. Deu para entender? Ambiente. Vou botar na conta do pai e da mãe? Não, mas ambiente. Porque ele não teria esse repertório se ele não tivesse acesso a essa informação. E aí o que acontece? Meu filho, ele fala que ele é soldado do batalhão, fazendo alusão à polícia militar. Porque meu filho aprendeu a respeitar a polícia. Existem policiais que não honram a farda? Sim. Mas eu não vou ensinar o meu filho a desrespeitar a polícia, porque existem policiais corruptos. Em compensação, tem criança que fala assim, sou vagabundo, te matarem, da idade do meu filho. Ambiente. E o ambiente influencia o nosso organismo. Por que será que uma MC como a Pipoquinha ganha 70 mil em meia hora de baile, enquanto uma professora, como ela mesma criticou, ganha menos de R$5 em 30 dias? Porque nós temos a inclinação para o que não presta. E quando eu falo nós. Entende? Teoricamente eu me incluo você. Mas para você não ficar chateado comigo, você não, mas eu não presto. Não presto. Eu preciso vigiar a minha internet. Outro dia uma colega de trabalho ficou chocada que eu falei, minha esposa, ela acessa o meu Facebook do celular dela. Minha esposa acessa minhas redes sociais do celular dela. Por quê? Eu não arrumo o problema, mas o problema pode querer me arrumar. E se o problema vier me arrumar, eu não sei se eu vou ter força para vencer. E se eu não sei se vou ter força para vencer, eu tenho que frear o carro antes da curva da derrapagem. Percebe a importância de estudar a Bíblia?
Você vê homens como Davi, você vê homens como Abraão, você vê homens como Moisés, tropeçando. A Bíblia diz: Moisés era o homem mais manso, só que ele liderava um povo perturbado, ou gente ingrata. Eles atravessam o mar e reclamam que não tem comida. Aí quando tem comida eles reclamam que não tem carne. Aí quando tem carne eles reclamam que não tem água. Aí quando tem água eles reclamam que não sei o que lá. Aí quando vem a terra prometida eles reclamam que tem gigante. Um inferno, que perturbação. E aí Moisés não aguenta, eu quero morrer. Aí qual o problema? Moisés aguentou. O dia que Moisés perdeu o controle, bateu na rocha, Moisés, pede para sair. Mas Senhor, pede para sair. O BO deles é comigo, o teu BO é comigo. Você não tem que resolver nada com eles. Pede para sair. Acabou. Abraão, na hora da pressão, ela, minha mulher? Não, é paninha. Pode pegar, pega à vontade. Aqui é relacionamento aberto. Deu para entender? Na hora da pressão, os honestos mentem. Na hora da pressão, os homens que ficam falando mal dos outros bagunçam a esposa. Na hora da pressão, às vezes, aquela mulher que fica apontando o dedo para a filha da vizinha pula a cerca. E como a gente faz para não pegar esse caminho? A gente mata o galo antes dele cantar. A gente já sabe que de madrugada ele vai cantar. Mata antes. Quando Paulo fala para Timóteo, foge das paixões da mocidade, ele está deixando claro que é o seguinte: o que eu observo que Paulo está falando? Ninguém ganha da dopamina. Como assim? Estou brincando. Mas é mais ou menos por aí. Porque é com isso que o meio de comunicação joga com a gente. Dopamina é aquele neurotransmissor, né, que dá motivação para a gente fazer alguma coisa. Por que você passa na praça de alimentação? Você sente aquele cheiro, daqui a pouco você está comendo um hambúrguer com bacon, com isso, com aquilo, outro. Porque aquilo ali foi lá, na sua memória. Você lembrou do gosto, você começou a salivar, e você lembra do médico dizendo: não pode. E aí você fica: eu não vou comer o X-Bacon, eu não vou comer o X-Bacon, eu não vou comer o X-Bacon. E toda vez que tu fala não vou comer o X-Bacon, a palavra X-Bacon aparece. E aí tu fica, eu estou salivando aqui, gente. Olha, eu que estou pregando um pouco do negócio, eu estou salivando. Percebe como eu não presto? Então eu preciso ter essa consciência. Igreja não é céu. Crente não é pastor não é. Por isso eu tenho que tomar conta da minha vida. O problema é que a minha inclinação é tomar conta da vida dos outros. Por isso que eu gosto muito daquele hino que diz: toma conta da sua vida. Entendeu? Por isso que eu gosto. Porque o problema é que está todo mundo tomando conta da vida de todo mundo. Só que se essas pessoas usassem essa habilidade para tomar conta da própria vida, a igreja seria perfeita. Imagina, se a energia que o fofoqueiro gasta para tomar conta da vida do irmão, ele tomasse conta da vida do filho dele, entende? Ele ia perceber se o filho está usando droga, porque o olho de águia dele, que toma conta de todo mundo, ia ver. Mas não, ele está preocupado com a vida do outro. Se o camarada, né, que está olhando os mocotó da irmã, se ele investisse nos mocotó da mulher dele, a mulher dele teria um bom mocotó, mas ele não investe. Ele prefere reclamar do que tem, do que reclamar do mau cuidado que ele oferece. Então eu não sei se dá para perceber que assim, a gente olha para cá e vê, ó, tá aí. E quando a gente, é claro, quando eu falo o primeiro versículo, pecado sexual, né? Geral pensa nisso. Mas, olha só, do lado de adultério, fornicação, impureza e lascívia, tem idolatria. Tem gente que adora o cargo. Tem gente que adora uma posição. Tem gente que adora o domingo à noite. O camarada quer cantar que Deus, e lá na escola bíblica para estudar sobre Deus, o miserável não vem. Entende? Porque ele idolatra a posição. Ele idolatra o cargo. E qualquer coisa que fica no lugar de Deus é demônio. Paulo fala isso aos Coríntios. Feitiçaria. Mas a gente é crente não faz, depende. Tem gente que faz mágica. Tem gente que é assim, se eu fizer isso, Deus é obrigado a fazer aquilo. É só fazer esse ritual aqui. Não. Com Deus não tem negócio de baforado e sal grosso, não. Com Deus, se você quer que sua vida melhore, você precisa melhorar. Quer trazer a pessoa
pessoa amada em 3 dias, a questão não é a campanha não, filho. A questão é você mudar. Para mim, o funcionamento das campanhas tem a ver com a pessoa, por causa da campanha, que ela não está querendo mudar, ela quer trazer a pessoa amada. Por causa da campanha, ela vai às 7 segundas, 7 sextas, 7 quartas, seja lá o que for, divide em todas, mas tudo bem. Por causa da campanha, ela vai nas 7. E aí nisso, ela recebe o estudo da palavra naqueles 7 encontros. E naqueles 7 encontros, com aquele estudo da palavra, ela, é mesmo, né? Caramba, eu estou com sovaco fedorento, eu estou com bafo de onça. Gente, eu sou batista, ninguém me mostrou nada não, por favor, não se entrega. Então o que acontece? Aí a pessoa, sabe, ela vai caindo a ficha e ela percebe, preciso mudar. Percebam, gente, a palavra, ela vai entrando no coração da gente e a gente começa a perceber, algo tem que ser diferente na minha vida. Quando a Bíblia fala, lembra que eu falei do camarada que está lavando o copo e ele quer participar da área de tecnologia e informação? A Bíblia fala o quê? Servos, obedecei a vossos senhores como ao Senhor. Não é para fazer como quem está querendo agradar o homem, porque às vezes o homem não merece. Você está fazendo como culto a Deus. Nisso você vai fazer com excelência. E nisso que você faz com excelência, todo mundo lembra de você. O pessoal lembra da sua dedicação, o pessoal lembra do seu sorriso, o pessoal lembra que você sempre tem uma palavra boa, o pessoal lembra que você está bem-humorado. E você às vezes cheio de crise, saiu de casa chorando, com vontade de continuar dormindo, mas você está fazendo como quem faz ao Senhor. Agora, o indivíduo que vive na feitiçaria, ele faz mágica. Ah, mas eu tenho os 10% de dízimo. Eita, onde já? Então, eu tenho os 10% de dízimo e eu não prosperei. Filhão, os 10 são do Senhor, os 90 também. Não dá para ser inteligente com os 10 e ser burro com os 90. Então, percebam que assim, o indivíduo ele vê a história de José. Aí José, olha, veio o período de vaca magra, mas antes veio o período de vaca gorda. Use o período da vaca gorda para você ter uma reserva. E quando o dia mal chegar, você está preparado para ele. Está na Bíblia. Se eu colocar em prática a orientação de José, minha vida é melhor. Mas aí, em vez de eu colocar em prática orientações bíblicas, eu simplesmente quero fazer mágica. Eu dei o dinheiro, vai dar tudo certo. Se não der tudo certo, eu saio da igreja, porque Deus não foi legal comigo. Observe bem. Essa é a radiografia do evangelicalismo brasileiro. E aí você olha e verifica dizendo, olha, inimizade, contenda, ciúme. O cara, por exemplo, pregou, 3 pessoas se decidiram por Jesus. Aí no domingo seguinte, um outro irmão prega e 10 pessoas se decidem. Em vez de ele ficar feliz que em 2 semanas 13 pessoas se decidiram, ele fica triste porque na vez do outro teve mais gente. Em vez de ele ficar contente que está chegando mais gente. Percebam, gente, que isso é obra da carne. Junto com o adultério está o ciúme. Junto com a fornicação está a inveja. Aí, homicídio não, mais ou menos, né? Tem uns crimes que estão matando aí, mas aí outro assunto é coisa de polícia. Mas a Bíblia fala o quê? Quem odeia o seu irmão é assassino. Então, digamos, suponhamos, né, que a Andréia tenha feito uma coisa que tenha me deixado muito chateado. Aí eu estou rindo para a Andréia, porque crente é assim, né? Oi, amado, tudo bem? Aqui eu estou cheio de ódio. Eu boicoto o trabalho da Andréia, eu dificulto o trabalho da Andréia, eu falo mal da Andréia com os outros, porque eu estou com ódio. Eu estou com ódio. E é isso que eu estou com ódio, né? Se eu pudesse, eu mataria. Mas se eu matar, tem cadeia, a minha imagem vai ficar ruim na igreja, na rua, eu vou me sentir mal, vou sentir culpa. Então eu não mato por uma série de fatores. Mas o desejo está aqui. E eu transformo esse desejo de matar em outras ações perversas. Por que isso? Falta de estudo bíblico. E quando eu falo falta de estudo bíblico, eu não estou falando, irmãos, falta de saber quais são os livros da Bíblia, não sei, não é isso não. Porque tem gente que sabe tudo isso, como o diabo, e usa para o mal. O que eu estou falando é de você apreender esse conteúdo para você colocar em prática e mudar de vida. É como, por exemplo, estou eu lá, no vestiário da minha empresa, passando um pano no chão. Aí chega um colega de trabalho, nervoso,
Para ter uma ideia, o cara trabalha em 3 empregos. Só para você ter uma ideia. O pessoal fala que ele tem cara de cracudo, porque o cara tem, né, a cara toda para dentro. E aí nisso está com um filho de 6 meses. Que 3 meses praticamente ficou negócio de UTI, incubadora, não sei o que lá, um monte de coisa assim. E aí nisso o cara nervoso, batendo na porta, xingando aquele negócio ali. Antes dele sair, eu botei a mão no ombro dele e falei assim: Herbert, posso orar por você? Eu podia ter orado por ele sem ele saber. Mas quando eu boto a mão no ombro dele e falo, posso orar por você, eu estou dizendo para ele: Herbert, eu não importo com você. Eu estou passando uma mensagem para ele. Quando ele for falar mal de crente, ele vai lembrar que teve um cara no trabalho dele que botou a mão no ombro dele e falou isso. Ah, e se ele não lembrar, problema dele. Eu fiz pelo meu dever de cristão. Por quê? Eu não sou pastor quando você me chama de pastor. Para mim, ser pastor é igual ser crioulo. Sou pastor e pronto. Você pode dizer que eu sou qualquer coisa, mas eu sei que eu sou pastor. E isso que está inerente em mim não está restrito à Igreja Batista, tá? Tem a ver com toda a minha vida. E é nisso que a gente tem que se agarrar. Você é um cidadão dos céus. Você é a menina dos olhos de Deus. Você faz parte do corpo de Cristo, da igreja do Messias, da comunidade do reino de Deus. Você está nessa terra para que as outras pessoas vejam que há esperança em Jesus. Você está aqui para que o faminto tenha como se alimentar do pão da vida, para que o sedento tenha como beber a água da vida. Agora, se você não interiorizar isso, você vai ser só mais um religioso que perde tempo, porque o texto está dizendo que quem vive nessas coisas aqui não é do reino de Deus. Aí imagina, eu falo que a Xuxa vai para o inferno, eu falo que o Michel Temer vai para o inferno, eu falo que o Bolsonaro vai para o inferno, e aí termina a vida, eu vou para o inferno também. Passei a vida apontando o dedo para todo mundo, dizendo que todo mundo é para o inferno, porque eu tinha religião, porque eu ia para o culto, porque eu sabia versículo, e porque todas as coisas que eu fiz foi pelo bem da igreja. Só que Deus conhece a coisa. Maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Bem-aventurado o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Só que para isso, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar. Porque a igreja não é céu, crente não é anjo, e pastor não é perfeito. Vamos ficar de pé para a gente orar? Então, repetindo, tá, irmãos? Eu não fiquei texto por texto porque não era pregação, era uma palestra, só para ficar calmo, tá bom? A gente tem que, entender para deixar o cliente satisfeito. Então, meus irmãos, vamos orar ao Senhor e pedir para Ele, como diz aquela música da Cassiane: meus dons e talentos são para te servir. Ou como a música da Aline Barros: quero fazer valer sua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Me marca, Roberto de Leão. Então, vamos orar ao Senhor, porque se Ele não ajudar, eu não presto. Se Ele não me ajudar, eu estou lascado. Entendeu? E a Bíblia, o próprio Jesus fala, o cara que se afasta da comunhão com Deus, aquele demônio que perturbava ele, faz o quê? Chama a tropa. Entendeu? É o seguinte, a gente não pode deixar esse cara voltar, não. Entendeu? Vamos ficar no cangote desse desgraçado. E uma coisa eu aprendi. Quando eu estava fora da igreja, que eu me afastei do Evangelho, quando eu voltei, eu pensei assim: meu Deus, não deixa mais eu voltar. Mas no estudo da Bíblia eu percebi que eu podia me desviar dentro da igreja. Quando eu fui ordenado ao ministério, eu pedi: Senhor, não deixa nunca eu desistir do ministério pastoral. E olha que já aconteceu coisa, hein? Não deixa eu desistir. E eu percebi que eu posso desistir do ministério à frente de uma igreja. Então vamos orar a Deus para Ele trabalhar o nosso coração. Querido Deus, muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado a Deus pela honra que o pastor Silas me concedeu, pela confiança dele para que eu estivesse aqui no culto da sua igreja. Obrigado, Senhor, pelo carinho dos irmãos que ficaram comigo até essa hora, e aqueles, ó Deus, que sabendo que eu viria, vieram a si mesmo. Muito obrigado pela vida dos teus servos. Obrigado, Deus, pela tua palavra, que é a lâmpada para os nossos pés e que é a luz para o nosso caminho. Sabemos que vivemos num mundo em trevas, sabemos que o nosso coração é inclinado para o mal, e nós olhamos para a tua palavra como um manual de instruções que pode nos ajudar a ter uma vida mais funcional, a ter uma vida melhor, a ter uma vida
plena, ter uma vida que agrade o teu coração. Então, ó Deus, eu te peço que esta lâmpada esteja iluminando os olhos dos corações dos meus irmãos, e que cada marido volte para casa querendo ser um marido melhor à luz da sua palavra, que cada esposa volte para casa querendo ser uma esposa melhor à luz da tua palavra, que cada filho queira ser um filho melhor, exposto à luz da tua palavra, que cada pai e mãe queiram ser pais melhores à luz do que a tua palavra ensina, que cada empreendedor, que cada funcionário queira ser um trabalhador melhor à luz das tuas orientações. Que, ó Deus, cada pessoa aqui tenha o desejo de ser portador da palavra da vida para este mundo em trevas que caminha para a morte. Sabemos, ó Deus, que os dias são maus, sabemos que os tempos são difíceis, que vivemos, ó Deus, anos trabalhosos. Sabemos, Pai, que há crise política, moral, espiritual, sanitária, todo tipo de crise estamos enfrentando, mas sabemos também que o nosso Redentor vive e que há de nos resgatar de todo esse mal quando o céu se rasgar e a trombeta tocar. E que nessa fé, Pai, nós vivamos hoje como se hoje mesmo nós estivéssemos prontos a nos encontrar contigo. Pai, ajuda-nos a nos prepararmos para nos encontrarmos com o nosso Criador. Ajuda-nos, ó Deus, a nos protegermos de nós mesmos, a vencermos a nossa própria carne, a nossa inclinação para o mal, os nossos maus desejos. É a oração, ó Deus, que eu faço, grato ao Senhor pela tua palavra, grato ao Senhor pela consciência de que igreja não é céu, de que crente não é anjo e de que pastor não é perfeito. E assim, eu peço que tu despeças o teu povo em paz, guardado de todo mal, da maldade humana, da violência urbana e do auto-engano, Senhor, da auto-sabotagem. Guarda o teu povo, Senhor. Muito obrigado. Oramos assim, na força do teu Espírito, para a glória do teu nome e em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Eu devolvo a palavra para quem? Opa! Eu ia sair, mas eu comecei a falar e fiquei. Nós, em nome do nosso pastor, né, na representação da nossa irmã Damares e de Tarsila, né, a família pastoral, né, nós passamos a família do nosso pastor Roberto Viola, esse carinho, tá, da nossa igreja, né, um mimo. Não, que ela fez assim. Ai, meu Deus, eu quero entender essas linguagens. Eu entendi outra coisa. Que Deus abençoe, né, o nosso pastor, né? Foi usado nessa manhã para falar aos nossos corações, que essa palavra, né, fique no nosso coração e que a gente possa praticar, né? É o mês da IBD, né? Temos falado todos os domingos, né, da importância dessa grande escola, né, para o crescimento da igreja, para a multiplicação do reino de Deus, né? Como falamos domingo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Só há salvação quando se conhece a palavra e se descobre o quanto que somos, né, imperfeitos nesse mundo, né? É a Bíblia que confronta o nosso pecado, né? Confronta as nossas falhas, os nossos erros, e é estudando ela que a gente pode melhorar, né? Para alcançar o céu. É claro, a igreja não é o céu, não é. Nós não somos anjos, não somos perfeitos, mas precisamos, né, lutar dia a dia para alcançar o céu. Eu peço ao nosso irmão Márcio Canuto, né, que nos despeça nessa manhã, né, com a oração final, né? Pode fazer uma comunicação? Sim, manda mais cada um.